Ei, você, tem um minutinho pra falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1000 polos em todo o Brasil. Na modalidade é sua escolha: presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Resenha Pop. Resenha Pop. Sei que um dia chegaremos aonde se quer chegar. Sei que um dia chegar. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não tá errado não, é o Resenha Pop que está no horário da manhã, antecipando aqui o nosso horário, já ficando gravado para você em Omnichannel ao vivo aqui também pela página de Sabe Caxias, para que nós possamos seguir a nossa vibe de música sempre às quartas-feiras, não é o intervalo do Teoria de Tudo. Temos o Resenha Pop, e o Resenha Pop que traz aí personalidades, artistas de todos os recantos deste Brasil varonil, de norte a sul e também alguns fora do Brasil. Temos aí feito um acervo, né, uma enciclopédia musical e artística bem interessante em muitos programas já na grade de Sabe Caxias. Que bom, bem-vindos ao Resenha Pop. Eu sou Miguel Brambila e temos aí também o apoio de Unicesumar, não dê limite para os seus sonhos de dedicação, atitude e fé. A TV Caxias, canal 14 da NET e o Bangu, claro, pub e restaurante junto conosco. O Resenha Pop começando então para falar de música. Nós vamos falar com 2 músicos gaúchos, caxienses, né? Gaiteiros da Serra, que estão aí trazendo a sua música pelo mundo. A gaita é um instrumento magnífico, com muita história. Carol Coelho e Rafael Siqueira, vou trazê-los aqui para a tela para que a gente possa conversar e contar um pouco da história desta dupla. Bom dia, tudo bem, Carol? Bem-vinda ao Resenha Pop. Bom dia. Vou Bom falar dia, que Rafael. caiu o fone da Carol, bem na hora do bom dia, né? Bem na hora do bom dia. A gente esquece que está com o fone, o meu também está pendurado aqui, né? Legal. Bom dia, Carol. Bom dia. Obrigado pelo convite de estar aqui no programa Resenha Pop, juntamente com o apresentador Miguel. Muito obrigado. Espero que o pessoal em casa goste, né? Ah, esperemos que sim, com certeza. Rafael, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. É uma alegria estar aqui nesse programa, essa manhã de quarta-feira. A gente meio, como se diz, acordado de baile, né? Acordado de Com a voz baile, meia boa. louca nós temos aí, né? É, teve baile na terça-feira também, é? Tá bom, então, Não, a a agenda gente tá veio, boa. na verdade, uma jornada de uns dias lá na costa do Rio Uruguai. Então veio meio cortada de alça de gaita. Cortado de alça de gaita. Tranquilo. Que legal, a gaita é um instrumento, né, que traz aí necessidades, inclusive físicas, né, porque o ditado bem do músico trabalhador, né, cortado de alça de gaita. Gostei, nunca tinha ouvido essa. De vez em quando se trabalha, né? Ah, é preciso, né, sempre se De pergunta, vez né, em sempre. sempre se pergunta, não é? Vocês já passaram por isso, talvez não mais, né, quando, eu sou músico, tô legal que tu é músico e tu trabalha também. Eu acho que Essa é a clássica. Acho que vai até o fim da vida do músico, assim, né?
É verdade, né? Música Ai, pode meu estar Deus. no auge da carreira, mas tu trabalha, acho que música é um hobby, né? E é trabalho duro É, e difícil, né, gente? Mas é que verdade. legal, nós temos aqui, eu vou rodar a música de vocês também, mas eu gostaria que vocês contassem aí um pouco da história de vocês, né? Vocês, eu vejo aqui que, né, em destaque, numa rápida pesquisa aqui, vocês já estão aí expandindo a música tradicional, estiveram no Rio de Janeiro, né, identificando a identidade gaúcha. Conte um pouco da história de vocês, por gentileza. Pois então, a nossa dupla começa mais ou menos no ano de 2018, oficialmente, porque antes de ser uma dupla, a gente é um casal, para quem não sabe. Que legal. Eu lacei a prenda lá nos campos de Bom Jesus e trouxe ela para Caxias, como você diz, né? Nunca brinca isso. Maniadinha, Laçou com a alça da gaita, já trouxe junto. casa Sim, da gaita. por causa da gaita a gente começou o namoro, né? Então, desde 2018, assim, por influência dos amigos, dos familiares, a gente traz essa dupla de gaita, então, que é uma coisa que hoje em dia já não é mais tão difundido assim, e a gente muito espelhado nos irmãos Bertucci, no Paulo Siqueira, que é o nosso professor e grande mestre. Então, a partir de 2018, a gente vai por esses caminhos da música com o dueto de gaita. Mas a Carol já tocava gaita antes, foi a gaita que te encantou, além da beleza, é claro, mas enfim. Sim, Eu tocava, assim, quando era criança, ali pelos 9, 10 anos, eu comecei os estudos com o professor João Maria da Rosa, lá de Vacaria. Então, ele dava aula em Vacaria e dava aula em Bom Jesus, que é onde eu sou natural. E como ele tem um parentesco conosco, a mãe gostava muito, gosta muito de gaita, e sempre teve a vontade de aprender o instrumento, porém, na época dela era muito difícil. Naquela época eles moravam nos fundos de campo, tinham que trabalhar muito no sítio, né? Muitos irmãos, os mais velhos, ela era uma das mais velhas, cuidavam dos mais novos e assim ia. Aí quando eu demonstrei o interesse, porque em casa sempre teve música, meu pai também é gaiteiro, teve conjuntos e tal, na época, Que sempre legal. teve músicas através dele, através dos meus tios, tanto por parte de mãe, por parte de pai. Na parte de mãe, o meu avô, ela conta que se pedisse para tocar uma noite inteira de valsa, ele tinha repertório. Uma noite inteira Olha, de tangos, ele tinha repertório. que legal. Então, não tinha como não puxar isso. Essa musicalidade já está na veia, como se diz, né? Aí eu demonstrei o interesse e ela prontamente, já sabendo do professor João Maria, que ele dava aula, foi lá, falou com ele, tal coisa, e já me inscreveu. Foi ali que eu comecei os meus estudos musicais com o professor João Maria da Rosa. E Olha, fiquei muito tempo com ele. Depois, ali na adolescência, eu resolvi deixar do instrumento, não quis mais, não tive mais o interesse de dar continuidade nos estudos. E, posteriormente, né, depois de um par de anos, lá com os meus 20, 21 anos, através de uma foto que eu tinha no Face, com a gaita, com a minha gaitinha, na época, uma verde, o Rafael me adicionou e começou a conversar comigo por causa desta da foto. gaita. Ah, Porque também nós não tínhamos nenhum amigo em comum, e ele é natural de Caxias e eu natural de Bom Jesus, não aham. tinha amigo nada, e foi através desta foto que a gente se achou, se encontrou. Olha um que legal. O acaso, né? amigo É em um comum era, acaso. o amigo em comum era a gaita, né? Eu não O acredito em amigo em acaso. comum era gaita. É isso aí. Só que naquela época eu já tinha parado de tocar, né? E ainda não me interessava em dar continuidade nos estudos musicais. Então eu vim para Caxias, depois de a gente namorar, coisa e tal. Nós nos juntamos, abrimos uma agropecuária. E foi, com insistência, muita insistência. Eu digo, essas coisas é até é que Deus coloca na vida da gente, eu acredito nisso.
porque muita insistência dos parentes, dos amigos, até de pessoas desconhecidas que acabavam de ficar sabendo que eu tocava também, porque o Rafael nunca deixou de tocar desde da infância dele. Uhum. Como diziam, mas por que vocês não fazem uma dupla? Por quê? Eu dizia, não, mas não quero pagar. Eu já parei faz muito tempo, não quero mais. E foi. E aquilo foi uns 2 anos, mais ou menos. Não é mentira nenhuma, foi uns 2 anos. O pessoal insistindo. Até que um dia nós fomos no luthier do Rafael, que é o Pivo. E ele disse assim, mas escuta, por que vocês não, não fazem uma dupla? Ia ficar tão bonito. Aí eu olhei assim, bem no grão do olho dele e disse assim, você vai ser a última pessoa que vai me incomodar com isso. Eu vou fazer uma dupla. Ei, Carol, aí, até que o dia que tu estava descendo a BR-116 e estava escrito lá ali no Imigrante, por que vocês não fazem uma dupla? Mais ou menos assim. Aí ele sabe dessa história. Já falei várias vezes que ele foi a última pessoa, foi o último pingo do copo para transbordar. Por Aí, livre e espontânea pressão. pressão. Aí eu digo, meu Deus, já que tanta gente está falando, eu vou ter que voltar a estudar. E aí, com quem, né? Morando em Caxias, o Rafael teve a ideia de ir lá no seu Adelar Bertucci, ali na fazenda dele, né? Ele, e por sorte, estava lá. E fomos lá para receber conselhos de vida. Eu digo que a gente recebeu conselhos de vida. Mais do que musicais. Fomos escutar o que ele tinha para nos dizer da sua experiência de vida. Que legal. Passamos uma tarde muito boa. Esperamos ele atender todo as visitas, os fãs, né, os amigos. Estamos aguardando até a nossa vez e observando tudo, aprendendo. Até que chegou a nossa vez, ele pegou assim nós pelo braço. Ixi, vem cá, meus filhos. Vamos ali no meu quarto, porque se eu ficar aqui na sala, eu não consigo dar atenção para vocês. O pessoal, eles querem muito a minha atenção, querem que eu toque e converse. Aí a gente foi lá pro quarto dele, ele nos deu um manuscrito de um livro que ele estava escrevendo de partitura. Olha. E ali ele deu muitos conselhos, viu o nosso toque, disse o que precisava melhorar. E numa dessas ele falou pro Rafael, eu com muita vergonha. Muita vergonha. Imagina tocar para Adelar Bertucci, muita vergonha, meu Deus do céu, né? Sim. Aí ele falou pro Rafael, o Rafael tocou lá e tal. E ele disse, você vai ser um acordeonista internacional. Então, receber uma palavra dessa de um ídolo, né? Um ídolo dos irmãos Bertucci, o Adelar não tem preço. Saímos com o coração muito alegre e ele disse assim, olha, meus filhos, eu não dou mais aula, mas vocês vão lá no Paulo Siqueira e ele é o melhor professor de música serrana que a gente tem. E foi a partir do conselho do Adelar que nós começamos aulas com o Paulo Siqueira. É uma coincidência de sobrenomes, o Paulo e o Rafael? Não, nós viemos de uma mesma templa, como se diz, né? Mas os nossos avós lá eram primos, assim, de primeiro grau, vamos dizer assim. Então eu e ele, a gente se considera meio primo. Fica de longe, mas seria esse o parentesco. Ah, bom. Que legal, né? Que padrinho interessante, né? Emocionante. Realmente é uma bênção, né? Que juntou vocês dois, né? Vocês estão lançando o CD de Cima da Serra. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso também, não é? Conta um pouco da tua história também, Rafael, para que a gente possa também até chegar a esse encontro de vocês dois aí. Olha que bonita essa foto no Facebook de vocês, vários gaiteiros, né? Que legal. Gaiteiros em Nova Brest. Que legal, bastante gente tocando, né? Até que não tá tão difícil assim de difundir, né? Eu não sei, vocês que sabem.
Não, temos uma nova geração aí de gaiteiros, inclusive nesse aí tinha diversos jovens gaiteiros, então vai se renovando, com certeza. Não vou citar o nome de algum aqui, porque eu vou me esquecer de outros, são todos Claro, importantes, mas sim. são muitos jovens começando e com vontade de aprender, né? Sim, nem todos vão Ah, seguir carreira musical como vocês, né? E eu tenho certeza que será e, internacional. Vocês já têm aí, né, incursões para fora do estado com pouco tempo, né? Porque e 2018 nós estamos, são um pouco mais de 5 anos, enfim, né? De dá para dupla, né? contar os anos de pandemia, na verdade teria de dupla uns 3, né? Mas quando a É, que coisa a pandemia parou A tudo. pandemia deu uma afastada, é a verdade. gente. É. E aí fala um pouco da tua história aí, Rafael. Pois então, a minha história, por mesmo eu tendo esse sobrenome, que para mim é uma honra e também é uma responsabilidade muito grande de levar o nome Siqueira, e o meu nome é só esse mesmo, é Rafael Siqueira, o pai na hora de registrar. Tem gente às vezes que pensa que eu não tenho pai, né? Porque normalmente daí fica só o nome da mãe. Aham. Então, na hora de registrar, ele foi lá e botou Rafael Siqueira na época e ficou isso aí. Mas também tem o Clós, que é o da minha mãe, que é da família. Então, o meu nome é Rafael Siqueira, esse nome muito importante aqui na Serra, Siqueira, do Paulo Siqueira, dos irmãos Bertus. Então, para mim é uma responsabilidade grande, mas, por incrível que pareça, não foi por causa do Paulo que eu comecei a tocar, assim, e nem por causa do nome, nada assim. Eu comecei a tocar pelo irmão da minha mãe, por ver ele tocar, que é da outra parte. Olha só, não Ele tinha tinha como não muita ser músico, né? ele tinha muita vontade de tocar e ele já aprendeu com uma certa idade, assim, eu acho, sei lá, uns 40, 50 anos já. Aham. Isso deve ser o quê? 15 anos atrás, mais ou menos. E eu via ele tocando e tal, lá na nona, que a gente é uma mistura de gringo com pelo duro, Uhum. então a parte deles a gente chama de nona ainda. E eu vi ele tocando lá e me despertou aquela curiosidade. Eu tinha ganhado uma gaitinha da minha madrinha, que é casada com o irmão do meu pai, daí, da parte do Siqueira. Eu tinha ganhado uma gaitinha dessas de brinquedo, verdinha, que tinha nos camelô, acho até, tem até hoje. Aquela gaitinha tradicional aqui, que muita gente tem. E para mim, era um brinquedo que eu não enxergava ele em casa. Mas, eu vendo meu tio lá tocar, me despertou aquele interesse. Eu comecei então, a tocar aquela gaitinha verde ali, tentar imitar ele e tal. E na época, meu pai, eu não lembro exatamente o que ele trabalhava, se ainda era com caminhão ou se ele fazia as vendas dele. Mas enfim, ele trabalhava e não tinha como me levar no curso, assim, logo no começo ali. Então eu arrumei uma carona. Não era toda vez que eu ia de carona, porque às vezes dava dele me levar, mas era Aham. uma coisa que se no meu pai não tivesse, eu tinha com quem ir. E comecei os estudos com o André Arroz, aqui no bairro Rio Sim, Branco. sim, Um já grande esteve aqui no mestre, grande programa, professor. meu amigo. Tá na Isso, Europa, inclusive. isso, tá na Itália agora, hein? Ele é um É, maestro do nosso coral aí. Mais pra frente eu posso falar aí. sim. Então comecei lá no André, mas não com o André ainda. Na época o professor Felipe Rufato que dava aula. Eu iniciei com ele as minhas aulas. Mas aí logo pra frente ali também o Felipe parou de dar aula e eu fui então aluno do André por um bom tempo. Estudei acordeon, estudei violão, guitarra, várias coisas ali com ele. Mas sempre a gaita, vamos dizer assim, foi o principal. E aí, por assim que começou a minha jornada na música. Não, por isso que eu digo, não era por causa do Siqueira que eu fui de atrás assim, da música. Sim. E uma pessoa muito importante, assim, que eu sempre vou levar no coração, foi o meu avô também, que me deu um conselho muito bonito, que no começo tem aquela pressão, né? Tu pega a gaita e o instrumento, toca a música aquela do fulano de tal, ou a música do momento, né? Agora a gente tinha aí o sucesso, que era o Fundo da Grota. Aham. Então, o gaiteiro que pegava a gaita, toca o Fundo da Grota. E no começo, às vezes, a gente não nem sabe como fazer aquilo, né? A gente tem meia dúzia ali de música no repertório.
Sim. E normalmente às vezes serve até fica até um desincentivo assim para quem está começando, é uma pressão que a Aham. pessoa acaba desistindo. E uma vez eu estava numa reunião assim de família e o pessoal pedindo, toca isso, toca aquilo. E o meu avô, uma pessoa muito calma, assim, tranquilo, me disse assim: não dê bola, toque as que tu sabe. Então ele me deixou tranquilo para mim ir. Assim eu sigo até hoje. A gente não sabe tudo, a gente toca o pouco que a gente sabe. E essa mais ou menos é a minha história musical. Até que foi passando o tempo, eu parei de fazer aula com o André, parei de tocar, inclusive, um tempo de gaita, porque me deu um negócio aqui na escápula. Hum, Eu acho que eu sou muito magrinho, comecei, eu acho que eu sim, tinha uns 12, 13 anos, sim. e meio que descolou ali, eu fiquei um tempinho parado e parei de fazer aula. Aí no retorno, eu estava tocando violão e cursava a faculdade de música na UFS. Só que Aham. era violão e não era o meu instrumento. Eu gosto muito de violão, assim, clássico, principalmente, daquela música clássica tocada no violão, John Williams, da turma aí, André Segovia. Gosto muito de escutar. Mas eu não levo jeito pro violão, assim, não nesse nível, pelo menos. Uhum. E eu meio desacursoado, assim, que eu queria voltar pra gaita. E meu pai disse assim, sempre se ouvia falar no grande mestre Oscar dos Reis. E para mim era uma lenda, assim, eu não conhecia pessoalmente, nada. Aí meu pai disse assim, tu quer tocar gaita mesmo, rapaz? Eu acho que vou continuar, pai. Aí tava naquela fase ali de 17 anos, ali, 18, 19, Aham. acho que eu comecei com o Oscar, eu já tinha 19. Foi na transição que eu parei ali. Com 17 eu já dava aula de gaita, e aí lá no André, aula de violão também. Foi meu primeiro também emprego lá Que com o André, legal. além de meu primeiro professor, meu primeiro emprego. Sim. E aí depois dessa parada, eu desculpa a confusão que eu vou fazendo, porque eu vou me lembrando aqui mais ou Não, menos da mas ordem. é por aí mesmo. Não, tá É ótimo. por aí. É sem linha do tempo mesmo. A gente vai É, bater. É uma resenha, né? Bem vai legal. lembrando um Continua. detalhe ou outro. Mas Mas é enfim, isso aí. então, aí mais ou menos com 19, o pai me disse: vamos procurar o Oscar. Mais uma vez, engraçado, porque a gente podia ter ido direto no Paulo. Mas se ouvia muito falar, e o André também era assim, um discípulo dele, então a gente acaba se influenciando pelo meio que tu vive, né? E Isso para aí. mim foi muito bom. Passei, então, dos 19 até os 21, mais ou menos, ali quando eu conheci a Carol, um pouquinho mais, eu fiz aula com o André, então, com o André, com o Oscar, ali uns 3 anos. Aí lá no Oscar, eu tocava gaita piano, fiz mais ou menos um ano de aula de gaita piano. E o Oscar toca muito o acordeão cromático, né? Uhum. Baiano, não sei se ele já teve aqui, já explicou um pouco do Não, instrumento. É um ainda não. instrumento russo, né? É diferente, assim, da nossa gaita gaúcha, vamos dizer. Essa gaita tradicional que tem aí nessa foto aí, gaita de Ah, tecla, com piano. essa aqui? Aham. Isso, essa aí. Essa é a Legal. gaita que eu já tocava, eu fiz mais ou menos um ano de aula. E o André já tocava também aquela gaita cromática que eu via lá durante as aulas nos anos anteriores. Aí com o Oscar tocando, ele me mostrava assim algumas peças do repertório clássico. Eu gosto de música clássica, eu gosto de ouvir. Uhum. E ele me mostrava aquilo naquela gaita dele, que era diferente, um acordeão cromático, um baiano. E ele me disse, mas tu gosta disso aqui, Rafael? Eu gosto, sim. Gosto muito de escutar esse estilo de música. E contei do violão, aquela passagem ali e tal. Ele disse, mas por que então tu não começa a fazer aula nessa daqui? Eu disse, mas eu vou ter que começar do zero de novo? Mas logo tu já vai estar tocando? Do Não zero tem nunca é, problema. né? É. É, alguma base já se tinha. E eu mudei para aquela gaita. Então a gaita cromática, acordeão cromático e baiano. Até eu Aham. cheguei a estudar, porque existe dois tipos, né? O acordeão cromático, ele tem a baixaria, que é a parte dos botãozinhos ali menor, é Sim, igual essa nossa. Então sim. não teria uma novidade. Teria só a parte do teclado, que seria de botão também cromático. Aham. Aí passei para essa inicialmente e logo ele já me disse, mas se tu gosta de música clássica, tu tem que estudar baiano.
E daí ele tem um sistema da baixaria ali nos botãozinhos pequenos Sim. que altera ali tem um botãozinho que tu aperta e ele solta as notas, fica como se fosse um piano também, aqui com os botãozinhos. Aham. Tu tem todas as notas da escala, né? Porque a nossa baixaria, pro pessoal aí que tá em casa ainda, às vezes não é músico, ele Claro. tem só as 12 notas musicais ali do dó, mas ele não completa uma oitava, né? Que é tá lá 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 lá. E essa nota lá da ponta não tem, né? Sim. Na baixaria da nossa gaita, e nessa outra tinha. Então eu comecei a estudar isso ali e fui ali mais ou menos uns 2 anos nessa vida. Peguei a tocar um pouquinho, mas aí eu conheci a Carol e meio junto com isso tem uma história triste, que daí eu fui assaltado aqui dentro de casa Ah, e me puxa. levaram o carro e a minha gaita estava dentro. Eu vinha voltando do ensaio Ah, do Coral Voz do Sul, que eu participo até hoje. sim. Já são mais ou menos uns 10 anos que eu tô com ele. E levaram o carro e não deu tempo de tirar a minha gaita piano de dentro, que era Sim. o meu instrumento principal. Na Podia até época levar o também, carro, mas deixasse a gaita, né? Pelo menos. na época, assim, como foi uma coisa meio no susto, eu nem me lembrei da gaita, assim, né? Sim. Uma situação daquela, tu não pensa muito a não ser na tua Não, vida, né? não. Não, melhor nem pensar, né? Melhor leva e pronto, né? É. Então, essa passagem meio triste, É. no fim tem um sentido para a gente chegar no dia de hoje, né? É triste, Aham. mas aí o que que aconteceu? Eu tava na Semana Farroupilha, era mais ou menos em setembro, e eu precisava tocar no CTGs. Só que eu não tinha ainda um domínio muito grande para mim me garantir na outra gaita, na cromática. Sim. Aí eu pensei, agora eu vou ter que fazer uma escolha. Os pila não andavam assim muito bom, mas Aham. eu tinha as duas gaitas. Aí eu Sim. fui lá no Oscar, disse, Oscar, eu preciso continuar tocando, inclusive para mim continuar ganhando os trocos. Eu preciso vender essa gaita aqui, fazer um câmbio aí contigo e pegar uma piano de volta. Eu não posso continuar por enquanto nessa aqui. Na verdade, eu tinha 2 instrumentos desse cromático, mas enfim. Aí Sim. um deles, que era o mais caro, que dava para mim pegar uma gaita assim, mais ou menos boa, eu troquei daí com o Oscar de novo. Fiz um câmbio lá e voltei para gaita piano. E dali eu já conheci a Carol, e aí vem essa história que ela mais ou menos contou aí, que a gente foi no Adelar e tal. Que E legal. depois que eu parei, que a gente tinha agropecuária, eu comecei Aham. a retornar essa raiz, porque eu sempre escutei muita música Bertucci aqui em casa. Sim. Sempre foi o norte de música, eu tocava, que era basicamente Bertucci, mais até através do Porca Véia, que Aham. o pai aqui, a mãe eram bem fã, e eu escutava mais o Porca, até tocar as músicas Bertucci. O Porca Sim. Véia, para quem não conhece, é um discípulo É. da música Bertucci, né? Acho que não tem muito quem não conheça, mas vai É, ter, né? mas sempre é bom renovar, é claro, não, porque a audiência se renova e eu acho que o papel do músico, né, então, do professor, como você é também, né? Agora, eu já fiquei um pouco desconfiado que era um assalto fake, achei que tu ia pedir a gaita emprestada da Carol, né? Aproveitando a oportunidade, né? Olha, Carol, né? Podia ter. Na época, e até nem se pensou muito nisso, porque era uma oitentinha, assim, uma 80 É, abaixo. E sim. até ela me emprestou aqui por um tempo, até que eu me organizasse ali. Mas, É, não, profissionalmente, aí eu já tive que né? buscar, né? Claro, né? É brincadeira. Eu vou botar uma música de vocês daqui a pouco aqui pra gente rodar também, né? Nós estamos apresentando o Resenha Pop, que é essa dupla querida aí, né? Vocês já pensaram em fazer uma dupla? Não, já. Carol Coelho e Estamos Rafael pensando. É, uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer. Vocês gostam mais de tocar gaita ou de namorar como casal, né? Ah, como. Essa pergunta eu Bah! acho que a gente vai deixar para a criatividade do povo que está nos ouvindo, né? Olha, que pergunta difícil, eu nem vou responder essa. É Vai dura, ficar né? na imaginação aí de quem está nos ouvindo. É, Pense o que é melhor, né? é, é. Não, para o músico é uma difícil escolha, né? Ambos são músicos, né? Daqui a pouco, né? Quem é que disse que que a gaita ela é muito ciumenta? Isso aí é verdade, porque é um instrumento que exige muita dedicação para você conseguir tocar.
Aham. Então, às vezes, tu ficando meio longe dela, deixando de lado, ela te larga também. Então, acho que todos, né? Como é? Eu não sei quem é que disse, se eu ficar um dia sem tocar, eu noto, se eu ficar 2 dias, meu filho nota, 3 dias o cachorro nota, e assim vai, né? Sem tocar, E sem tocar, né? é mais ou menos isso mesmo. Que barbaridade. Que barbaridade, né? Olha aqui, ó, a Kátia Alves Boeira, um grande abraço, Carol, né? Deixando aqui um recado para ti. Um Um abração. abração. Ela fazia parte da cavalgada lá de Bom Jesus, quando eu era pequenina. Que legal. Fazíamos cavalgadas de prendas e ela fazia parte Uhum, dessa cavalgada. Então, um abração para ela muito grande. que Ela e a legal. filha dela. Que bom. A dona Marisa Brambila sempre nos escuta aqui, é minha mãe, no caso, né? Mas ela é a nossa a nossa protetora aqui das energias e Um sempre É a abraço. fã número Coisa 1 boa. do programa. talvez a única, né? Ainda não sei, mas Não é bem com assim. certeza Um tem abração para ela. vamos rodar um pouco da música de vocês, Saudade e Tristeza, né? Essa música é de vocês, fale um pouco disso, por favor. Vamos falar assim, essa música a gente fez, até é oportuno a gente falar isso, porque nesse ano de 2023 a gente comemora o centenário de Oneide Bertucci. Uhum, E essa música em especial eu sempre gostei muito dessa música. Apesar dela ter uma letra triste, mas eu sempre gostei da melodia dela e tal. E o Dalton, uns anos antes, tinha postado um vídeo dele escutando e emocionado uma música que é de Oneide Bertucci, que completa o centenário, então, nesse ano. que Mas legal. a gente gravou essa música um pouco antes, aí escutando o Dalton, aquilo me ficou na minha memória. E no ano seguinte, eu disse para Carol, vamos fazer uma homenagem assim singela para a família deles, no aniversário, acho que deve ter sido seria de 99 anos ou alguma coisa assim. Não tenho certeza, mas enfim. Aí a gente gravou essa música inspirado ali no Oneide e na Loiva, que é hoje uma amiga, vamos dizer assim, da dupla. A Aham, Loiva Schaefer, que é prima do Paulo Siqueira e participou nesse disco ali, Cantando. cantando essa música junto com o Oneide, que a música é do Oneide. E nesse legal. ano de 23 a gente então completa o centenário, a gente deixa a nossa homenagem também aqui no programa Resenha Pop, ao Oneide Bertucci, a toda a família, nosso agradecimento também sempre pelo apoio e carinho que a gente recebeu deles. A gente não tem a pretensão de imitar ninguém, de se, como se diz assim, Plagiar. de se escorar, isso de se escorar em nada. A gente faz porque a gente gosta muito mesmo, a gente é fã. Tenho carinho É o pelo nosso, trabalho é o deles, né? nosso norte musical da dupla Carol e É. Rafael. Com certeza os irmãos Bertucci são a nossa grande referência, junto com Paulo Siqueira. E E eu também tenho o toca do certeza, teclado, enfim. e eu tenho certeza que eles se honram com isso, porque é influência, né? Todos, né, Sim, artistas têm a sua base de influências e é importante ressaltar isso, né? Deixar isso sim, para o artista é uma influência, assim. E vocês, como estão já jovens nessa carreira, tenho certeza que também no futuro deixarão aí também seguidores, mas isso lá, né? Daqui a muito tempo. sim. Por enquanto, né? Vamos Demora um fazendo pouco. isso. Já tem uma história legal, né? Vamos rodar o som aqui para a Vamos lá. gente ouvir um pouco de música. Carol Coelho e Rafael Siqueira, Saudade e Tristeza no Resenha Pop. A saudade e a tristeza vieram me visitar. A saudade pra me ver, tristeza me fez chorar. Quem não sabe o que é saudade, tristeza não pode ter. Saudade lembra o passado, tristeza nos faz sofrer. Nesta vida de Gaudério, vivendo de pago em pago, tocando e cantando versos, sentindo todo o afago. O tempo vai se passando, já sinto o peito cansado. Meu coração dentro dele, de tristeza tem chorado.
no coração das festas e carreiradas, dos fandangos de galpão. E quando eu não mais cantar nos pagos que eu tanto amei, a saudade e a tristeza vão passar onde eu cantei. A todos que estão ouvindo os versos do cantador, cantando eu já pedi ao Pai Velho Criador que eu possa tocar e cantar no rodeio da saudade, e um dia estará reunido nos campos da eternidade. Muito legal. Carol Coelho e Rafael Siqueira no Resenha Pop dessa quarta-feira, não é? Essa integração, né, de dois instrumentos fazendo, né? E vocês são cantores também, né? Somos cantantes. Inventaram. Lindas vozes, adorei. Parabéns. Tu sabe que isso aí também, essa integração da voz junto com o instrumento, foi a pedido do público. Porque inicialmente a dupla começou com a ideia de ser apenas dupla instrumental. Sim. Só músicas instrumentais, e era isso. Nós iríamos ir para este nicho, né? Aí, e conversa vai, conversa vem, pedido vai e pedido vem, por livre, espontânea pressão. Por que vocês não cantam? Aí começou tudo de novo a história. Por que não cantam? Por que não cantam? Eu já gostava de cantar, eu sempre gostei. Só que eu tinha que melhorar, né? A nação, principalmente. Claro. E o Rafael não cantava. Eu cantava, como se diz, informal, em casa, né? Pra brincadeira, né? Por hobby. E eu sempre fui muito tímido, né? Pra mim falar já era meio complicado, imagina cantar. Cantar. Então, com a gaita que te salvou, então, né? A gaita que salvou. A gaita me salvava, porque aí eu ficava ali escondido atrás, ninguém me incomodava, né? Salvou o casório, inclusive, né? Inclusive. E aí, com o Paulo, mestre Paulo, nosso amigo querido, nosso professor, pessoa que a gente gosta muito. Tanto que a gente fez essa homenagem em vida, importante, né? Olha que legal. Segura aí, eu vou mostrar em layout solo aqui, vocês vão me ouvir, mas vocês estão sozinhos na tela. Pode mostrar aí. Esta homenagem em vida, eu quero mostrar para quem adquiriu o nosso CD, CD da dupla Carol Coelho e Rafael Siqueira, é diferente, né? Tem no Spotify, tem no YouTube, quem quiser escutar as músicas, mas o CD é diferente. É diferente você ter o souvenir e ter o encarte, que eu vou mostrar aqui o encarte, aonde tem uma homenagem do Paulo para nós. Nós tentamos fazer essa homenagem para ele, mas ele também fez essa homenagem para nós. Aqui, ó. Então, só quem adquiriu o CD vai ler. Olha que legal. Não vou mostrar muito, não. Não vou mostrar muito, não. Só quem adquirir, inclusive tem uma fotinho dele aqui. Olha que legal. Só quem adquirir que vai ler o que o Paulo Siqueira dedicou para nós. Essa mensagem tão bonita, né? Juntamente com esse trabalho bacana que a gente fez, homenageando o trabalho dele de excelência. Ele não é um mestre à toa, e o Adelar Bertucci não indicou ele à toa também, né? Só para complementar esse trabalho aqui, desculpa te cortar. Não, vontade. Para quem não sabe, ele é. Não sei se já estava também na hora da gente falar dele. Sim, pode ficar à vontade, tá tranquilo, tá ótimo o papo. Ele é um trabalho feito com 10 músicas instrumentais, assim como a Carol acabou de falar, foi o começo da nossa dupla. A gente também resolveu fazer o primeiro CD instrumental. O meu trabalho, o álbum, né? Agora tem no Spotify, vira álbum e tal. Mas enfim,
primeiro trabalho instrumental. Então, através do pai da Carol, da Domênica, esposa dele, eles fizeram também um EP pelo edital do Financiar. Uhum. E aí o produtor é o Darlan Gebin, Uhum. se não me engano é assim que fala o sobrenome dele. Sim. E ele estava lá na casa do pai da Carol para fazer um projeto Eles, né? deles do Financiar, do Hermi e da Domênica. Sim. E aí eles ligaram para nós, o Hermi e a Domênica, venham aqui, que tem um produtor aqui e tal, ele vai fazer um projeto para nós, venham aqui para conhecer e tal. E a gente chegou lá e, por que vocês não fazem um também? Eu digo, opa, podemos fazer. Sim. Mas faltava uma semana para encerrar as inscrições do Financiarte de 2022. Aí nós pensamos, o que a gente vai gravar? Coisa nossa, assim, meio na corrida, sem escolher muito repertório, o que vai fazer? Daí eu disse para Carol, vamos gravar. Eu disse o Paulo nos autoriza de gravar músicas dele. E a princípio seria um EP com 5 músicas. Até no projeto ficou escrito EP, porque mesmo tendo 10 músicas, está valendo. Porque seriam só 5 inicialmente. E aí eu falei para Carol, mas já que a gente vai gravar, o Paulo acho que não vai se incomodar se a gente pedir 10. Meio audacioso os alunos, né? Aí fomos lá e pedimos. O não já tinha, né? Não custa pedir. Gustavo. E aí ele autorizou a gente gravar as 10 músicas. Escolhemos lá 10 músicas do nosso gosto, assim, algumas que a gente já tocava, algumas que a gente ainda tinha que dar uma melhorada. E saiu então esse CD De Cima da Serra, e a gente botou esse nome para homenagear também a todos os gaiteiros aqui que são influentes pra gente, que é a nossa região aqui de Cima da Serra. É a nossa raiz, né? Nossa Somos raiz. serranos, música serrana. Isso. Não poderia ser diferente o título. Poderíamos ter colocado o toque Paulo Siqueira, assim como o Vini Monels, que até nos enviou um arquivo aqui, um caos aí das gravações. Carol Coelho e Rafael Siqueira tocam Paulo Siqueira. Esse é o nome do disco, assim. Que ele achou bonito, e realmente era muito bonito. Mas a gente resolveu também... homenagear até todos, meio né? sem querer, a gente homenageou a todos os gaiteiros serranos aí com essas músicas, que é bem do estilo aqui da Serra, que a Serra tem essa característica diferente, por exemplo, da música gaúcha missioneira, gaúcha fronteirista e tal, se utilizar bastante os duetos de gaita. E uma música baileira também. É uma música assim mais dançante, talvez, eu diria. Isso é um assunto mais complexo. Mas, enfim, seria uma característica muito grande essa dupla, né? Que os irmãos Bertucci deixaram impressa lá em 1955, se não me engano, é o primeiro disco. E desde lá, então, começou aqui na Serra as duplas de gaita, e veio até que o Oneide e o Adelar fizeram a primeira, né? Os irmãos Bertucci, depois o Oneide e o Paulo, o Adelar e o Itajaíba, e aí foram vindo diversas outras duplas. E outros conjuntos que hoje a gente tem já 4 gaitas no palco. É bem mais difícil aí, né? Mas a gaita é um instrumento que eu acho que não vai morrer nunca. Assim, como eu queria dizer antes, sobre a importância de se ressaltar também a surpresa do CD. Eu coloquei já todas depois eu coloco novamente os endereços eletrônicos de vocês para o pessoal achar, quem estiver chegando agora ou quiser, né, pode depois voltar e achar o pessoal nas redes. Mas tanto quanto o livro, quanto o encarte, uma homenagem, um souvenir mesmo, né? Ter isso que ainda é uma forma de comunicação artística ainda. Eu acho que vale sim manter. E a gaita tem um protagonismo, né, que eu acho que não vai morrer nunca. Vamos rodar mais uma música antes, depois a gente volta para fazer aí algumas considerações. O programa está muito legal, muito consistente na cultura gaúcha, que ela é uma cultura que tem aí bastante seriedade, eu diria, no seu cultivo, né, na sua perpetuação, mais que outras culturas que facilmente se diluem, né, no dia a dia da modernidade. E isso é bom que vocês tragam aqui para o programa também. Vamos falar um pouquinho da Caprichos da Saudade, então, gente. Então, essa
foi a música de 2023 que a gente gravou, então, oficialmente, ao centenário do Oneide. É uma valsa que a gente gosta muito, acho que é a nossa preferida, inclusive dos irmãos, tocando os irmãos. É uma inspiração para a gente, e então gravamos em homenagem ao centenário do Oneide. E o encontro de gaiteiros que a gente foi ali em Nova Brécia, ele foi uma homenagem ao centenário do Oneide e aos 90 anos do Adelar, que seria, eles têm essa diferença de 10 anos. Então Legal. também fica a nossa homenagem aqui no programa a essa dupla querida por nós e por todo o Rio Grande e por todo o Brasil e arredores, como diz o meu pai. É isso aí. Vamos lá. Muito bem, olha que legal, Carol Coelho e Rafael Siqueira aqui no Resenha Pop, muito lindo o trabalho de vocês, que Deus abençoe aí a relação de vocês, o casamento de vocês, a música, a arte de vocês, que bom que surgem sempre sementes, né? A arte nunca vai morrer, mesmo em tempos, né, de obscuridade, a arte resiste ao tempo, nós somos almas viventes, né, nesses pagos universais, aí precisamos de sensibilidade, de amor, de saudade também, a tristeza, a nostalgia, que faz a música também. Muito legal tê-los aqui, conhecê-los, não é? Pelo menos virtualmente, espero que a gente se encontre pessoalmente, não é? E desejo para vocês muita sorte, muito sucesso. Realmente, vocês são muito maduros já, eu diria, por isso que no sentido musical também, no trabalho, isso tenho certeza que vai levar vocês a muito sucesso, né? Não era por acaso, não, né, que foi falado que vocês seriam internacionais, e com certeza, né, vocês serão. Para as considerações finais, então, né, deixo um recado para vocês, para a audiência de vocês e também aos novos, né, fãs que vão surgindo, aqui já tem um, né, então, aonde o pessoal encontra vocês, quem quiser contato para shows, enfim, comprar o CD e tal, enquanto vocês falam, eu vou colocar novamente o card na tela aqui dos endereços eletrônicos, por favor. Beleza. Vamos lá. Eu vou falar? Carol, então tá bom. Divulgadora. Então, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, saber
aonde a gente está tocando, a nossa agenda. É só entrar nas nossas... quiser nos contratar também. Carol Coelho, Carol com K, Carol Coelho e Rafael Siqueira. Temos o Facebook, Instagram, temos também o TikTok agora, que é o mais recente, Spotify, YouTube. Então, tá bem facinho para encontrar a gente. É só colocar Carol Coelho e Rafael Siqueira. E quem quiser adquirir o nosso CD físico, porque quem quiser escutar no Spotify e no YouTube tem também. Só que, como eu falei antes, o CD físico, aí vai ter o encarte com várias folhinhas aqui para olhar, né? Legal, E a gente também manda autografado. Opa! Se a pessoa quiser, né? Se a pessoa quiser, claro. É só entrar em contato no telefone 54999993004. Bem facinho. Fala com o Rafael. 54999993004. Aí a gente manda, é só mandar o CEP, a gente manda o valorzinho do frete, ou se for aqui em Caxias, a gente combina um local e entrega para a pessoa. Que legal. É R$20, inclusive. Quem já quiser saber o valor, é R$20 sim, mais o frete. Isso, sim, não, é importante, exatamente. Né? A pessoa tem que saber, faz ali o Pix, né? E a pessoa. Isso. Recebe. Que legal. Agora vocês são de muita sorte, né? Porque assim, só para concluir, vocês falando das pressões, porque não fazem uma dupla, porque não tocam, porque não cantam, né? Porque tem muita gente que é ao contrário, né? Que a pesa diz, por que vocês não param? Por que tu não barbaridade! Aí complica! Seria pior, né? Aí não dá para acabar, né? Meu filho, não seria melhor tu fazer medicina, direito, né? Olha, e a nossa dupla é por muito incentivo da família e muito incentivo dos amigos. Porque muitas vezes a gente titubeou em trocar de profissão, que é uma profissão difícil. É complicado. É complicada. Mas por muito incentivo, não, vocês não podem parar. Então eu acredito que é uma coisa de Deus mesmo que colocou na nossa vida um ao outro e a nossa família também, que incentiva demais. Agora, por isso que está aí há 4 anos, né? A nossa dupla já. E consolidando esse primeiro trabalho, como diz uma grande missioneira, na IGES, diz que o primeiro trabalho do músico é aonde ele começa a sua carreira. Então, nós começamos a nossa carreira a partir desse trabalho, uma carreira consolidada profissionalmente no mercado musical, né? Que legal. Então, tá aí. Muito bem. Não, e agora só do alto dos meus cabelos brancos de avô, que já virei, eu vou dizer para vocês, já que vocês são suscetíveis a pressões, né? A próxima pressão da família é por que vocês não têm um filho, né? Pois aqui já nasceu o primeiro. Recém. Ano que vem vai ter mais novidades, vai ter novidades autorais da dupla. Fiquem aguardando aí nas redes. Isso, e outras vezes também um papo super legal. Carol Coelho e Rafael Siqueira, obrigado, querido, sucesso. Muito obrigado pelo convite. Vamos agradecer ao nosso assessor de comunicação, né, o Ronaldo Bueno, que foi quem combinou essa entrevista contigo, Miguel. Nossa ligação aí. Fez a ponte. Deixa o nosso agradecimento aqui, em especial a ti aí pelo convite e essa parceria aí com o Ronaldo. Foi muito bacana estar aqui nessa manhã. Legal. Contigo, com os ouvintes. Sempre estamos à disposição, é um prazer, uma alegria. Muito obrigado. Obrigado, parabéns aí pelo carisma de vocês, bem-vindos sempre. O Resenha Pop fica por aqui, nós estaremos no Instagram em seguida, no YouTube, na TV Caxias, canal 14 da NET, e você pode curtir essa entrevista simpática, querida, desses jovens artistas aqui da Serra Gaúcha, Carol Coelho e Rafael Siqueira. Até a semana que vem, é o Resenha Pop, fique por aí, tchau, tchau.